Rapaz, que é isso? A irmã Marisa tem 41 anos. Ela é natural de Mamborê, no Paraná. E faz 18 anos que está na Copiosa Redenção, que faz parte da congregação do Copiosa Redenção como religiosa, né? Sou de uma família bem grande, então eu já nasci em comunidade, né? Tenho 10 irmãos e para ajudar, eu tenho uma irmã gêmea, a Marilda, que caminhou muito comigo, né? Até o caminho de discernimento vocacional, né? Então essa é a irmã Marisa, né? O começo da irmã Marisa. Sempre morei na roça, digamos assim, né? Sempre fui da agricultura, né? Meus pais agricultores. Desde criança, a minha infância era trabalhar na roça também. E também em casa. E brincava, mas as brincadeiras da minha infância era subir em árvore, correr pro rio, era nadar, né? Era brincar em poça d'água. Então não tive boneca, né? Mas fazia boneca de milho, plantação de milho, tem aquelas bonequinhas, antes do milho ficar já, né, dar um milho já para comer, tem a bonequinha, então eu brincava com aquelas bonecas, arrumava os cabelos, aquela minha infância mesmo, bem na roça assim mesmo, né? Mas assim, sempre fui muito alegre, brincava muito com meus irmãos, brigava também. Mas assim, sempre fui muito feliz com meus pais, vivia lá no interior. A minha mãe, ela é viva, tem 70 anos, Dona Terezinha, e meu pai já faz 13 anos que faleceu, né? Então, faz um tempinho que eu não vivo com ele, né? Mas eu tenho meus irmãos que moram em Mato Grosso e vários no Paraná. E quando eu vou na casa da minha mãe, eles vão lá, a gente faz um churrasco, faz alguma festa, assim, nós encontramos, né? Mas sempre tem um irmão mais próximo, um irmão que sempre tá comigo, que é a minha irmã gêmea sempre é aquela que eu vou de férias, é aquela que me busca na rodoviária e aquela que me leva de volta, né? Então, a gente fica férias todas juntas, né? Então, a gente brinca que o nosso cordão umbilical ainda não foi rompido, né? Nós nascemos juntos e continuamos, né? E às vezes eu tô em casa, no convento, às vezes eu sinto que a minha irmã não tá bem. E ela, às vezes acontece alguma coisa comigo e ela fala assim, você tá bem? Uma história bem interessante, quando eu vim pro convento, já fazia um ano que eu vim, a minha irmã ficou grávida. E eu sonhei, que eu não sabia, ela não queria contar pra mim, que ela não tinha casado. E aí eu sonhei que ela estava grávida do menino, e de fato, daí minha madrinha ligou falando que ela estava grávida do menino. E foi quando ela foi ganhar neném, eu morava no interior de São Paulo, no caso do Poço Antário, Botucatu, na casa que era Copiosa Redenção. E na hora que eu tava subindo a escada, eu tava com uma irmã, aí me deu uma dor na barriga, assim, eu fiz, ai! A irmã falou, o que foi? Eu falei, eu não sei. E de repente, a minha cunhada ligou que a mãe tinha ganhado um neném, 4 horas da tarde, era o horário que eu tinha sentido a dor, né? Então, tipo assim, essa é uma das coisas que acontece com a nossa ligação de gêmeas, né? Somos muito ligadas. E nós, quando criança, a gente brincava muito, brincava de cantar, de dançar, ouvia muita música, às vezes trabalhando em casa, tocava uma música, a gente parava, ia dançar, sempre nós duas juntas, né? Sempre juntas. Podia mexer com todos os irmãos, mas não mexia com a Má, né? Ou assim, podia mexer com todos os outros, mas não mexia comigo, né? Então, a gente sempre defendia uma a outra, né? Eu falo o trabalho da minha época de infância, adolescência, não é igual hoje, né? O que nós fazíamos? A gente, como eu falei, as nossas brincadeiras eram lá da roça mesmo, tipo, de brincar de pegar bandeirinha, de pique, esconde-esconde, subia no pé de manga, às vezes caía do pé de manga, às vezes a mãe falava que não era para subir, a gente subia, daí acabava apanhando, né, lógico, né, ou às vezes também o pai falava que não era para ir pro rio, nós ia pro rio, nós gostávamos, não sei se vocês conhecem, o coquinho, coco de coqueiro, aí cai no chão, a gente maceta para dar aquela castanha, né? Então, tinham 2 irmãos mais novos que nós, a gente ia macetar com uma pedra embaixo e para macetar com a outra.
E eles colocavam o dedo, a gente não via, macetava. Meu Deus, né? Aquilo pra minha mãe era um aprontamento, né? Ou às vezes a gente, em vez de ir lá cuidar varrer o terreiro, a gente ia brincar, né? Era coisas assim, os nossos aprontamentos, né? A minha vocação, ela surgiu desde criança, desde bebê. Porque quando nós nascemos, eu e minha irmã Marilda, eu era mais doentinha, a gente era meio fraquinho, porque as gêmeas, né? E meus pais nos levaram para o padre abençoar. E aí, quando chegou lá, o padre falou para meus pais que Deus tinha sido generoso com eles, tinha dado 2 filhas, né? E eles tinham que ser generosos com Deus, dar uma para Deus, né? Só que meus pais, muito simples, da roça, achavam que eu estava doente e ia morrer. Mas eu tenho certeza, não tenho dúvida que ali foi a semente. Deus já tinha sonhado com a vocação religiosa na minha vida, né? E ali foi plantada a semente da vocação. E eu fui caminhando, né? Não posso dizer que eu fui crescendo, porque eu não cresci muito, né? Mas a vida foi passando. E você não podia ver padre, eu ia à missa, ficava encantada com as coisas de Deus. Na catequese, sempre encantada. Quando ia uma freira no colégio, a aula de ensino religioso na minha época, aquilo me chamava muita atenção. A cidade da minha família, minha cidade natal, já teve mais de 10 sacerdotes. Então, sempre tinha uma ordenação ou outra, e isso me fazia olhar para essa vida, né, de entrega, de doação de total a ele, né? Mas a infância veio, a juventude. Lá na minha juventude, eu vivi um tempo assim, ia para a igreja, mas não era tão, como fala, sempre, né, assídua na igreja. Mas ia na missa 2 vezes no mês, mas eu acabei, assim, tipo, participando de grupos de dança da cidade, saía pros bailão, pros rodeios, gostava de fazer amizade, eu sempre amei dançar, então ficava assim, a missa domingo, as semanas ia pros bailes, pras festas e tal, ou ia vice-versa, no final de semana também ia pra missa, né? Mas aí com meu 18 anos, mas eu comecei assim, sair pra festa, eu já tinha mais de 15 anos já, né? Eu falo que a minha adolescência, ela durou até os 15 anos, né? Se eu bebi 2 vezes na minha vida, foi por influência de amigos, mas assim, não fui de beber, não bebi. Nós éramos, eu e minha irmã falou, porque não tem como eu lembrar da minha adolescência, minha juventude, não lembrar dela. A gente ia pra festa, a gente ganhava as cortesias, porque a gente ligava na rádio pedindo a música da banda e tal, e concorria o ingresso pro show. Então a gente não pagava ingresso para ir pro show, né? E depois a gente acabava, não comprava água, não tinha nem para comprar água, que dirá cerveja. E graças a Deus os nossos amigos não nos ofereciam, porque sabia que a gente não bebia, e também nossos amigos não bebiam, né? E aí a gente às vezes bebia água lá na torneira do banheiro, porque a gente dançava demais, né? Mas assim, o que era que a gente gostava? De fazer amizade e dançar. Porque como nós duas dançávamos muito em casa, tipo, tava trabalhando em casa, tocava uma música, meu irmão colocou até uma caixa de som na cozinha, aí quando tocava uma música na rádio bem animada, a gente parava o serviço e ia dançar. Então a gente fazia muito coreografia iguais. Então quando a gente tava dançando perto do palco, chamava atenção, 2 gêmeas, irmãs gêmeas, iguaizinhas, dançando iguais, aí sempre a banda ou o artista chamava a gente no palco, e a gente dançava no palco, então, e a gente ia ganhando cortesia, ia adquirindo, né? Mas graças a Deus, esse tempo de bailão, nós também gostávamos muito de rodeio, fizemos parte do fã-clube do Marco Brasil, né? Foi muito interessante com ele também, e sempre foi esse respeito, sabe? Foi muito bom, foi um tempo bom, né? Da gente encontrar as pessoas, fazer amizade e trazer para nossa vida, né? Inclusive, uma história bem linda que aconteceu comigo esse tempo. Tinha uma dupla lá da cidade próxima, era Kleber e Fernando. E o Kleber e Fernando é uma dupla sertaneja. E eu, minha irmã e nossas amigas eram do fã-clube, tinha camiseta, ia no show, tudo, né? Essa é a minha parte do começo da juventude ali. E aí era do fã-clube mesmo, assim, viajava atrás do show deles e tal. Era Kleber e Fernando. E aí foi incrível,
que depois, agora nesse tempo, faz uns 15 dias atrás, eu fui num acampamento. E nesse acampamento, esse Fernando estava lá. O que aconteceu? Aconteceu uma graça na vida dele, né? Um milagre. Ele acabou deixando a vida dele. Tinha ônibus, ele era muito rico, né? Assim, conhecido, né? E tinha dinheiro, digamos assim. E Deus pediu tudo para ele deu tudo. E agora ele vive só para missão. Hoje ele é conhecido como Fernando Vignotti. Ele é um músico católico, evangeliza através da música, um cantor maravilhoso, segue a carreira sozinho. E eu encontrei ele, foi tão interessante, porque aquela minha infância, né? De ser tiete, né? Eu pude olhar hoje para ela, né? O que fazia eu, né? Ir no show deles e tal, né? Era esse amor, esse carinho, deles, né, que me fazia. E hoje, eu até brinco com ele que agora a gente é amigos para sempre, porque Deus nos uniu um dia e hoje nos fez reencontrarmos, né, em Deus. E é incrível que ele é o produtor da irmã Marisele, que a gente hoje faz parte do projeto Celebrar a Redenção, ele é o produtor, né? Então, aquilo que eu vivi lá na infância, hoje eu estou vivendo, né, de uma forma em Deus, né, com a mesma pessoa. Então eu falo assim que Deus já tinha um projeto para minha vida, né, de consagrado. E tinha projeto na vida do Fernando também, né, hoje como um músico católico, né. Então não tem como eu não lembrar da minha infância e a minha adolescência e a minha juventude, olhar esse fato e hoje ver o que Deus tem feito, né, nisso, né. Então, sempre junto com a minha irmã. E quando eu estava falando desse tempo de viajar, de ir em baile, rodeio e tal, e aí, depois com 18 anos, eu tive uma experiência com Deus, foi um retiro, Cenáculo de Maria, e nesse retiro num dos momentos, estava falando de Nossa Senhora e estava cantando uma música Tu Vem e Segue-me. E nesse momento eu tive uma experiência com a Virgem Maria me falando assim que era para me seguir o filho dela e viver a vontade dele ser toda dele. Eu chorava no momento, não entendia tanto, mas com o passar, eu tinha 18 anos na época. Ao passar do tempo, eu fui descobrindo o que Deus queria na minha vida, porque Deus foi me encaminhando, né, para esse olhar vocacional, esse olhar consagrado a Ele, né? Então eu fiz essa experiência de vocação a mais com 18 anos, mas sempre a vida missionária, a vida de doação religiosa, sacerdotal, sempre me chamou mais atenção. Tive amigos que foram seminaristas, depois acabaram se tornando sacerdote, que hoje continuam amigos meus, que também me ajudaram nesse caminho de discernimento, não falando nada, mas sendo, né? Em vez de ir para os rodeios, para os bailes e tudo, eu comecei a viver bastante na igreja, só em grupo de jovem, grupo de oração, participava de ministério de artes, de teatro, de música, e aí foi onde eu me afirmei bastante dentro da igreja. Tinha um sonho, Deus usou da minha vida em vários sonhos, de fazer uma faculdade de turismo, porque eu sou apaixonada pela natureza, pela criação de Deus, né? E eu queria fazer turismo porque eu queria viajar, né? Conhecer o mundo, conhecer a criação de Deus. E desse sonho eu fui fazer, eu não tinha dinheiro porque a faculdade era cara. Vou fazer uma faculdade de pedagogia, junto um dinheiro e consigo fazer de turismo. E foi aí onde eu acabei ficando na casa das irmãs. Fui fazer o vestibular, fiquei na casa das irmãs, os irmãos foram nos buscar lá na faculdade. E nesse encontro da casa das irmãs, porque a faculdade era longe da minha cidade, então eu tinha que ficar lá, era 2 dias no vestibular. E esse encontro com o carisma, a adoração Santíssimo Sacramento e a recuperação dependente de álcool e droga me fez ver esse Deus que já tinha me chamado à vida religiosa, mas o carisma de adoração e recuperação. E foi aí que eu olhei na parede no convento, estava escrito assim, alguns passos para ser uma boa religiosa. Devoção à Virgem Maria, rezar o terço, viver em comunidade. Eu nasci em comunidade, né? Porque minha família, nós éramos em 11 irmãos, né? E aí, a partir dali, quando eu terminei o vestibular, eu fui para casa. E eu chegando em casa, fiquei muito mexida que aquilo não entendia. E eu liguei para a irmã e falei, irmã,
tá acontecendo isso, eu não paro de pensar no convento, né, e tal. Ela falou, vem aqui no final de semana. Na mesma semana eu fui, chegando lá, a irmã conversou comigo e falou, ó, é um caminho de discernimento. Isso era em 2006, julho de 2006. Setembro de 2007 eu fiz um retiro na mesma comunidade. Dezembro eu fiz na Copiosa mesmo, na sede em Ponta Grossa. Em janeiro, daí já foi nesse retiro, em dezembro de 2007, que realmente Deus falou para mim, a vida religiosa e o carisma, adoração e recuperação de dependentes de álcool e droga. E aí em janeiro eu entrei na Copiosa. Então Deus, como eu já tinha 23 anos, Deus ele quis rápido, né? Então as coisas foram acontecendo, ele foi usando de sonhos da minha vida para ele poder entrar, né? E entrou bem, né? Graças a Deus hoje eu vivo 18 anos, né? Nesse sonho de Deus que é meu também, né? Poucos de medo. Medo assim, tipo, como será se dá isso? Como Nossa Senhora, né? Que não entendia. Mas assim, eu mesmo com aquela pergunta dentro de mim, como será isso? Eu sempre tive muita confiança que era aquilo que Deus queria para minha vida. Eu me sentia paz, me sentia feliz. Muito feliz. E a minha irmã caminhou comigo até o caminho do retiro. Depois ela fez o caminho do discernimento, que era o matrimônio, e eu falei, vou caminhar. E aí eu descobri, graças a Deus, consegui discernir e ouvir a voz de Deus, né? Que era a vocação à vida religiosa. Quando eu entrei, falei para Jesus, foi em 2007 que eu entrei, em janeiro. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Então o Senhor usa tudo de mim, do meu sorriso, do meu olhar, do meu andar. Usa-me, eu disse para ele. E as minhas experiências que eu tenho tido de missão em todos os lugares que eu tenho morado, as pessoas têm falado muito para mim que Deus age através do meu sorriso, através da minha alegria, através da simpatia, da convivência, do acolhimento, né? Então, aquilo que, quando eu entrei, eu pedi para Jesus, hoje ele age. Então, eu tenho tido bastante experiência assim. E o que bastante me impacta também é quando eu encontro um dependente que se recuperou na comunidade terapêutica da Copiosa. A história daquele que eu estive com ele na comunidade quando entrou no processo de recuperação das drogas e hoje está recuperado, né? Eu tenho uma história para contar bem rapidinho, que é de uma adolescente que entrou com 12 anos na comunidade terapêutica, grávida de 3 meses. E ela não queria ficar, não queria ter o bebê, mas o conselho tutelar falou que ela precisava ficar. Enfim, nós morávamos lá, né? Trabalhava na comunidade terapêutica, e ela ficou. E aí, agora esses dias, eu fui para uma missão, da cidade dela, ela foi onde eu estava, com a filha dela, os 3 filhos dela. Ela tá casada, trabalha, tem um emprego bom, sabe, estudou, foi dirigindo o próprio carro. Ela que estava jogada na sociedade, aquele adolescente que dá o trabalho numa cidade, aquele que mais dá trabalho, ela era essa. E hoje ela tem, assim, ela reconstruiu a dignidade dela. Então, quando eu vejo um dependente que se recuperou, eu penso assim, valeu a pena o sim que Deus tem me pedido. Então, eu tenho tido tantas experiências de Deus, porque eu trabalho sempre, 18 anos, a maioria das vezes que eu trabalhei foi com jovem mesmo, né? Com o jovem. E o jovem, quando tem jovem na igreja, quando tem jovem, é vida, né? A igreja é viva, a igreja é jovem, né? E eu, embora tendo 40 e poucos anos, eu me sinto mais jovem, né? E quando eu me encontro com esses jovens, né? Eu posso evangelizar através da dança, eu posso evangelizar através de teatro, às vezes participo de acampamento que tem teatro, e ali no teatro, nessa forma de estar na missão. Isso me ajuda a ver que Deus, ele realmente, de fato, quis contar comigo, né? Não que ele precisava, mas ele quis contar. E eu me colocar, né, a serviço de Deus, eu vejo que Deus, ele tem realmente aquilo que eu tinha pedido para ele no começo, ele tem agido, né?
tem sido luz, tem sido sorriso na vida das pessoas através desse sim, né? Então, essa missão tem me feito ter experiência de Deus, esse contato com o jovem, contato com as pessoas, quando as pessoas chegam e falam assim, mãe, a senhora é uma pessoa muito alegre, a senhora é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito extrovertida, simpática, e o que fala não é a irmã Marisa, o que age em mim é o próprio Deus, né? Na copiosa, na vida religiosa, a gente é sempre transferido, a gente vive um tempo na missão, depois a gente é transferida para outra. Eu fiquei 7 anos aqui no Pai Eterno, hoje faz 4 meses que eu estou lá em Ponta Grossa, sou promotora vocacional da congregação e também faço parte agora do projeto Celebrar a Redenção, que a irmã Marisele ela está evangelizando através da música e eu estou junta, né? Onde a música vai, eu estou junta, né? Então, nessa experiência, a gente vai em muitos lugares, né? As dificuldades que eu vejo hoje, assim, a gente leva uns 2 meses para se readaptar e adaptar à cultura, né? Por exemplo, quando eu cheguei em Trindade, eu não comia pequi, aqui era um pouco mais quente, não gostava de gueroba também. Enfim, eu aprendi, Deus ele age, quando a gente se coloca na missão, Deus age. Mas a gente encontra um pouco de dificuldade, sim, porque nós vamos para o convento, tá? O seminarista se torna sacerdote, mas a gente nunca deixa de ser humano, né? A gente tem dores, a gente tem medos, tem inseguranças e tal. Mas essa confiança em Deus é que nos faz se lançar, né? Por exemplo, hoje, só falar em pequi dá água na boca, né? Porque eu me enculturei aqui. Então, Deus nos dá essa graça. Nós, seres humanos, somos muito flexíveis, né? A gente se adapta a tudo, né? Então, acontece, né? E quando a gente coloca na missão para a vontade de Deus, vem as dificuldades, né? Por exemplo, não dorme direito, né? Dorme num lugar quente, acorda num lugar frio, dorme num lugar frio, acorda num lugar quente. Às vezes o organismo não dá muito conta. Mas depois a gente vai para a comunidade, descansa e retoma de novo, né? Tem os desafios, mas a graça de Deus é bem maior, né? Então, o nosso público são pessoas, né, dependentes de álcool e droga, e todo mundo sabe, né? Muitos, eles são criticados, falam, por exemplo, são criticados ou são julgados, são pessoas como se fosse pessoas sem vergonha ou preguiçosas e tal. Não, a dependência é uma doença. Assim como a diabetes é uma doença, uma pessoa que tem um problema no coração, ele é uma pessoa doente que precisa se cuidar, a dependência do álcool e das drogas é uma doença. E a pessoa também tem que ser cuidada, ela precisa se cuidar, né? Então, se a gente tivesse menos julgamento e mais caridade, mais acolhimento, eu acredito que resolveria, né, as coisas da nossa sociedade. Mas também os filhos, os dependentes, alguns que tem a probabilidade para poder entrar nas drogas, mesmo pequena, a gente faz esse trabalho de prevenção com eles, né, com as crianças, falando, né, da prevenção mesmo. E por exemplo, às vezes a gente ganha roupa, alimento, a gente leva nesses lugares, né, até perto de casa tem uma casa bem pobrezinha, sempre, graças a Deus, não falta nada, a gente vive muito da providência, e por viver da providência a gente ganha as coisas e sobra, né? A gente tem a oportunidade de levar. E quando a gente leva nessa casa, às vezes chega uma bolacha diferente, a gente vê aquelas crianças que chegam assim, nossa, aquilo como se fosse ouro, né? Então, para nós, a gente sofre com essa realidade de ver, né, esse povo que sofre, mas também o nosso servir, estar cuidando dele, nos faz amá-lo, né? Nos faz eles felizes por um minuto, os fazer eles felizes por um minuto faz a gente também ser feliz, né? Todos nós, seres humanos, nós temos uma vocação. Primeiro, a vocação é a santidade, todo mundo nasceu para ser santo. E após a santidade, Deus tem um propósito para cada um. E o meu recado para você, todos vocês, né? Que todos têm uma missão, têm uma vocação.
E essa vocação, para descobrir a vocação, precisa ter uma intimidade com Deus, porque você não vai descobrir a sua vocação se você não é íntimo de Deus, se você não conversa com Ele, se você não reza, se você não ora, você não vai ter intimidade com Ele. E tendo intimidade com Ele, você vai conseguir interpretar os sinais, né? Porque Deus, Ele não vai descer aqui todo formoso, né? Dizendo, eu sou Deus, você tem a vocação ao matrimônio, ou você tem a vocação à vida religiosa, ou você tem a vocação ao sacerdócio, ou às vezes tem pessoas que não têm vocação para nenhum, vai ser viver o celibatário, porque não tem vocação para ser pai, não tem vocação para ser mãe, não tem vocação para ser religioso, nem para ser sacerdote. Então, para fazer um bom discernimento. E é preciso, por quê? Porque vocação acertada diz Santo Afonso, a vida é feliz, porque você descobre que Deus tem um projeto na sua vida, e você acaba sendo feliz, né? Agora, se você não descobre, você acaba se envolvendo numa vocação que não é tua, e às vezes depois você não entende por que não deu certo, ou por que você é infeliz ali, né? Então, é preciso intimidade e é preciso que você persevere nessa busca. E perseverando, fica atento aos sinais, porque Deus fala. Para falar, você precisa estar atento, para prestar atenção, né? A entender Ele, né? Marisa, você foi uma sonhadora, né? Só pequena Marisa, que não cresceu, né? Não cresceu muito de fato. Você foi uma sonhadora, sempre buscou as coisas de Deus, né? Mesmo pequena, sonhou sempre com alegria, sonhou sempre em ser feliz. E hoje aqui, olha eu, né? Feliz, realizada, né? Vivendo o sonho que Deus teve para minha vida e dizer para você, ó, você fez muito, como eu falo assim, você valeu muito na minha vida, porque você, por ser sonhadora, me tornei hoje essa mulher que sonhou o sonho de Deus. É bem simples, que a gente sabe que depois da chuva, da tempestade, vem o sol. Mas o único sol que brilha, que nos traz alegria de verdade é Deus. Então, Deus existe, Ele está aí, é um momento, é um tempo só. Então, viva esse tempo que está passando de escuridão, mas confia, nem que seja um tiquinho assim, ó, porque o sol vai nascer e esse sol vai brilhar na sua vida e você vai refletir esse sol na vida das pessoas.